Fala, meu povo do Dominantes Online. Mais uma aulinha de química, mais uma aulinha de termoquímica e dos assuntos mais polêmicos, ou melhor, às vezes tensos. Não ia falar de tenso já, não, mas às vezes é tenso, que é o famoso Lei de Hess. E que a gente vai aprender aqui, na verdade. Na verdade, essa é a primeira aula de duas partes, né? De métodos para a gente calcular a variação de entalpia dentro de um processo, supondo que a gente não sabe, a gente tem formas de encontrar. Uma delas a gente já viu, na verdade, que é a forma gráfica, onde tem os valores de reagente e produto, eu consigo determinar quanto é essa variação. Tá? Mas aqui é supondo que eu não tenha de uma reação específica. Lei de Hess é porque é uma proposta, né, teórica, né, de encontrar esse valor. Bom, o que vem a ser ou vem causar essa lei de Hess? Qual é a proposta, qual é a fala de calcular como ou entender o que é a lei de Hess? Vamos primeiro aqui comigo. A variação da entalpia envolvida numa reação química sobre certas condições experimentais depende exclusivamente da entalpia inicial. Calma que eu vou marcar isso aqui. Entalpia inicial dos reagentes e da entalpia final dos produtos. Seja a reação executada em uma única etapa ou em várias etapas. O que significa isso? Como a gente está falando de níveis energéticos, né? E o nível energético de um reagente, se ele sobe, absorve energia, desce, absorve energia, desce, e ao final do processo ele chegou e liberou energia, não importa essas oscilações ou essas variações em etapas, importa o começo e o final. Uma analogia que tem é, imagina que você começa o dia com R$50, e aí com o passar do dia você gasta dinheiro comendo, se alimentando, comprando coisas, e ao mesmo tempo você ganha dinheiro por outras atividades. Ao final do dia você chegou e está com R$60. Você terminou o dia com mais dinheiro que você começou, então você ganhou 10. Ah, mas na verdade você ganhou mais do que isso, em algumas etapas sim. Ah, e você perdeu em outras etapas. Mas o que me importa é o saldo inicial e saldo final nesse processo. Aqui também. Então, esse método é quando eu conheço as entalpias geradas nas etapas, mas eu não conheço a entalpia da reação completa. Ou eu moldo a reação para acontecer em etapas, porque são etapas que eu conheço o processo, estou falando de forma teórica, e aí eu consigo determinar quanto é a variação de entalpia da reação inteira. Tá? Lei de Hess, tá aqui uma fotinho dele, tá? Hess foi quem propôs realmente esse método, que é utilizado até hoje. Vamos pegar isso num exemplo. Supondo uma equação x aqui, gostou do x? Que eu não sei, porque eu não sei quanto é essa variação. Eu quero saber o seguinte, a queima incompleta do grafite. Lembra de entalpia de combustão? A queima incompleta do grafite, eu não sei quanto gera de entalpia. Só que eu sei duas outras reações que estão associadas a essa. Eu sei quanto gera a combustão completa. A combustão completa gera gás carbônico em vez do monóxido de carbono. E eu sei também a transformação do monóxido em dióxido de carbono. Então, a partir desses dois processos, eu consigo determinar quanto é essa reação. Porque isso aqui pode ser escalado ou trabalhado, as equações, de forma a ser uma sucessão de etapas para a produção dessa equação aqui, que é onde eu quero chegar a esse valor aqui de entalpia. Tá? Bruno, mas como você vai fazer isso? Veja bem, a gente tem que estabelecer duas informações. A primeira é o seguinte, ao multiplicar ou dividir os coeficientes de uma equação termoquímica por um número qualquer, deve-se multiplicar ou dividir o valor da entalpia. Como assim? Se por acaso você tem alguma etapa e você precisa trabalhar essa etapa para formar proporcionalmente a quantidade que é gerada, 2 ou 1, se você multiplicar a equação inteira por 2, você multiplica o ΔH por 2. Se você precisar multiplicar a equação inteira por 3 para gerar 3 vezes o produto, ou ter 3 vezes o reagente, você vai multiplicar o ΔH por 3, porque ele é proporcional. E a segunda é, se acaso você queira falar da reação inversa, se a reação é isotérmica, a reação inversa é endotérmica. É só você inverter. Se você inverte a reação, você inverte os valores.
tá? Essas duas formatas eu vou usar nessa reação para vocês entenderem. Então imagina o seguinte, essa equação aqui é meu molde, é o que eu quero obter. Eu tenho essa primeira equação, que essa primeira equação é parecida com ela, só que tem duas coisas diferentes. A primeira é que ela não gera o mesmo produto, e a segunda é que ela está numa proporção diferente aqui. Né? A proporção que ela consta nessa reação, aí eu quero que você entenda muito bem isso, olha para cá. É 1 grafite para 1 oxigênio formando CO2. Mas eu quero a reação de 2 grafites. E aí, um método que eu utilizo quando sei que é uma questão de lei de Hess, Bruno, como é que você sabe que é uma questão de lei de Hess? Ela tem um formato nos vestibulares muito comum. Mesmo que ela não pergunte, que não avise que é a lei de Hess, você vai ter uma equação onde você não sabe qual é o ΔH, e você vai ter uma lista de outras equações, que você sabe a variação de entalpia. Você, quando observar isso numa questão, você está diante de uma questão onde você precisa aplicar o método teórico de lei de Hess. Foi? Tá? Aqui, como é que você vai descobrir isso? Você vai ter sempre moldar as equações da qual você conhece o ΔH para chegar a essa equação. Exemplo, aqui forma-se gás carbônico, aqui não forma gás carbônico, então não preciso me olhar para o produto. Mas os reagentes são os mesmos. O único problema é que essa grafita tem 1. Oxigênio, você nunca se baseia pelo oxigênio. Já vou te falar logo esse macete. Você não vai se basear pelo oxigênio. Se eu sei que eu não vou me basear pelo oxigênio, ok, Bruno, então bora. Bora para essa historinha aqui. Se eu não vou me basear pelo oxigênio, eu vou procurar esse cara aqui. Aqui tem 1, mas você precisa 2. Então você vai reescrever essa equação assim, ó. Equação 1. 2 carbonos grafite mais 2O2 gerando 2 CO2, tá? No estado gasoso, para dizer que a gente lembra de colocar os estados físicos aqui direitinho e não ter problemas. Ok? Montei essa informação. Segunda parte aqui agora. O que vai acontecer com... Vou botar aqui embaixo para não ficar atrapalhando a minha cara aqui. O que vai acontecer com o ΔH dessa reação? O ΔH dessa reação, se eu dobrei a equação inteira, ele vai ser dobrado. Quanto é o dobro de 94,1? De 90 é 180, de 4 é 8, de 1 é 2. Então vai dar menos, continua negativo, 188,2, tá? Quilocalorias. Você vai fazer a mesma coisa com a equação 2, só que a equação 2 o buraco é mais embaixo. Na equação 2, você tem outras coisas acontecendo. Na equação 2, você tem o monóxido virando dióxido. E eu não quero isso. Por quê? Porque na minha equação modelo, a equação que eu quero obter, o famoso ΔH, a equação que é a equação principal para essas ser as etapas, que é que eu gere esse gás carbônico, é que eu gere monóxido de carbono e não consuma monóxido de carbono. Essa reação pode ser uma etapa do processo se você considerar como uma reação invertida, onde o gás carbônico se transforma em monóxido mais oxigênio. Então eu vou escrever ela invertida. 2CO2 gasoso, que era o produto, agora vira reagente, vira 2CO gasoso mais uma molécula de gás oxigênio. Isso tudo possui um ΔH, que é agora o inverso, é mais 135,4 quilocalorias. Tá, Bruno, você fez isso e agora? Se você juntar, considerando que são 2 etapas, você chega à equação final. Vou colocar aqui numa outra, deixa eu pegar só um outro giz. Deixa eu só pegar um outro giz aqui, ó, pra gente, ó, peraí, pronto. Vou colocar aqui, essa equação que a gente já tinha como 2 carbonos grafite, não é isso? Grafite mais 2O2 gerando 2 CO2 gasoso. Eu quero gerar o CO2 gasoso? Não. Só que olha que legal, esse CO2 gasoso, ele se transforma com a ajuda de nada, ele gera 2 COs gasoso, mas ele gera também um oxigênio gasoso. Se você pegar essas 2 etapas aqui e somar, você vai reparar
que essas etapas em si, elas podem ser anuladas. Veja bem, olha essa historinha aqui. Essa substância, deixa eu mudar aqui. Essa substância, ela aparece dos dois lados, porque ela é um intermediário nessas etapas, né? Ela foi formada aqui, mas foi consumida aqui no processo. Outra coisa que acontece, você precisa de 2 oxigênios, mas você forma um. Então você pode eliminar um do processo, porque se sobra oxigênio, quer dizer que esse oxigênio que sobrou, ele não participou do processo. Então é só você subtrair 1 menos 2. Então aqui dá 1, O2. Se você fizer todo esse rabisco que eu acabei de fazer aqui agora, você vai perceber que 2, né, carbonos grafite mais 1 de gás oxigênio no estado gasoso vai gerar o seu produto final como 2 monóxido de carbono. Então o que você tem é moldar as duas etapas para chegar à etapa que eu quero. Os valores que eu fiz aqui foram o valor de delta H de menos 188,2, 188,2, né? Quilocalorias. E o outro delta H é de mais 135,4 kcal. Moldando esses dois processos, eu consigo chegar à resposta. Para chegar à resposta, menos 188,2 mais 135,4. Subtraindo, eu peço emprestado aqui. Aqui dá 7, aqui dá 12. 12 menos 4 dá 8. 7 menos 5 dá 2. 8 menos 3 dá 5 e acabou. 1 menos 1 dá 0. Então a resposta é a quantidade, né, em quilojoules dessa variação é o somatório das duas etapas, que nesse caso o valor prevalece é negativo, menos 52,8 quilojoules, ok? Quilocalorias seria uma outra unidade, como aqui está falando de quilojoules, eu levei quilojoules até o final. Bom, isso é lei de Hess. Lei de Hess, você vai moldando as equações para chegar na equação correta. A dica que eu sempre dou é considerar a equação que você tem principal como uma equação modelo. E aí você vai obter a resposta por etapas, né? Lembrando que você, ao final, você vai somar as entalpias para chegar à resposta, que é o que provavelmente ele pergunta. Foi? Então é isso. Mais um tópico abordado. Espero vocês na próxima. Fui!